Para o nossos combinados, vão prestar bastante atenção, que são os combinados sobre a atividade. Eu quero que vocês ouçam com bastante atenção a explicação dela, para que vocês possam estar entendendo e sabendo o que é para fazer em cada questão. Então, não copie nada agora, ouça direitinho, tá? A tia disse que é para... Aí vai fazendo. Não, não faça, porque você está fazendo o primeiro, aí do primeiro eu vou explicando os outros. Quando eu estou na quinta, sexta, sétima questão, você está terminando de fazer a primeira. Então, você perdeu a explicação aí do segundo, terceiro, quarto, do quinto. Aí você não vai saber o que é para fazer. Então, deixe para você estar respondendo depois, tá bom? Depois. Agora não. Você vai estar prestando atenção na explicação. Aí, após a explicação, se você tiver alguma dúvida, aí você pode estar fazendo pergunta e eu vou estar respondendo a você lá no WhatsApp, tá? Faz a pergunta lá no WhatsApp e eu vou estar respondendo diretamente para você. Nós vamos ter 1 hora para estar realizando essa atividade. Não tenha pressa, gente. Vá com calma, leia, releia. Então, como vocês estarão fazendo a interpretação do texto, tá? Para compreender o texto, vocês vão ter que fazer o quê aí? A leitura. Então, aquele aluno que não leu ontem, que não fez a leitura que a tia Adriana pediu, então você vai ter que ler hoje para você poder estar entendendo o que é que você vai responder, tá? Então, vai fazer a leitura para poder estar respondendo. Não tem como fazer a interpretação de texto, responder perguntas relacionadas ao texto se você não leu, tá? Então, você vai precisar ler. Quando tiver faltando 5 minutinhos, ou 2 ou 3 minutinhos, eu estou avisando no grupo. Então, não precisa estar apertando quanto tempo falta, vamos voltar que horas, tá? Então, você vai começar a contar no seu relógio, tá? O tempo, quando eu parar aqui, dizer, vamos começar a partir de agora, então você vai contar 60 minutos, 1 hora. Então, se eu parar e vocês começarem a atividade 9h30, então 10h30 a gente está voltando. Se no seu relógio for 9h28, então 10h28 está voltando, tá? Porque o seu relógio ele pode não estar igual, a hora igual ao meu. Então, vai dar essa diferençazinha aí, tá? Ah, tia, mas no meu relógio já são 10h30. O meu ainda pode estar faltando 2 minutos. Então, eu vou começar a contar os 60 minutos a partir do momento que eu desligar e olhar aqui o meu relógio no computador, tá bom? Deixem os grupos para perguntas relacionadas à atividade ou alguma dúvida sobre alguma coisa aí que a escola estiver mandando, tá? Deixe as conversas para outro momento, anota o número do coleguinha ali do lado. Quando terminar a aula, vocês vão e começam aí a conversar, trocar ideias, tá certo? Mas na hora da atividade, não, porque atrapalha os outros coleguinhas. Ah, tia, mas eu já terminei minha atividade. Mas tem alguns coleguinhas que ainda não terminaram. E o que é que acontece? Você manda uma mensagem, ele vai olhar e acaba perdendo o foco da atividade, tá? Então, deixe para você olhar o WhatsApp, tá conversando lá, quando não tiver mais na hora da aula, para nem atrapalhar você, nem atrapalhar o coleguinha. Pense ganha-ganha, tá? E sempre no final, eu estou enviando aí o link, eu estou enviando para a Claudete, para a Isabel, e elas estão enviando aí para os grupos, tá? Elas é quem estão enviando aí para os grupos os links da aula, da explicação do conteúdo, da explicação da atividade, da correção da atividade, tá certo? Então, é só você ficar ligadinho, prestar bastante atenção, que dá tudo certo, tá? Então, vamos para a explicação aqui da atividade para vocês. Onde sim, da atividade serão aqui nas páginas 11, 12, 13 e 14. Na página 11 só tem uma questãozinha, que é no final aí do texto, e eu vou dizer como é que vocês estarão fazendo e onde estarão fazendo essa atividade. Vamos lá? Então, ó, na página 11, após a leitura do texto, tem aqui tantas palavras.
Quem estiver com seu caderno aí do meu nome, que eu esqueci, meu Deus, do caderno de produção textual, vai estar marcando nele. Quem não, pegue seu caderninho de português e esteja aí anotando as palavras que mais lhe chamaram a atenção no texto, tá? Então, as palavras que estiverem mais chamando a atenção, vocês vão estar anotando no seu caderno. Certo? Em seguida, você vai substituir a palavra destacada por outra sem mudar o sentido da frase. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. O que quer dizer firmamento? Então, você vai estar procurando no dicionário. Ah, tia, meu dicionário ficou na escola. Não se preocupe, no telefone de vocês, vocês vêm aqui nessa parte, vocês vão na parte onde tem aqui do navegador de vocês e vocês podem estar procurando aqui por cima, aqui em cima, a palavra. Aí você pode estar colocando... deixa eu ver aqui se dá para dá não. Por conta da luz. Deixa eu ver desse lado. Também não dá. Então, você pode estar procurando no Google significado da palavra firmamento. E ele vai estar lhe dizendo, vai estar dando um significado da palavra, tá? Então, não tem desculpa de eu não tenho o dicionário. A internet, ela está aí para nos ajudar também, tá? Não só para outras coisas, mas ela também nos ajuda bastante. Basta você saber utilizar. Já que na página 12, vocês irão fazer o seguinte. Irão fazer a interpretação do texto. Aqui você vai explicar o significado do título, as estrelas dos olhos dos meninos, o que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem, o que os meninos fizeram, por que eles fizeram isso e o que você conhece, se você conhece outro mito que explica o surgimento de um elemento da natureza. Então, os mitos, eles sempre vêm relacionados a algo da natureza. Então, tem aí o mito da chuva, o mito do sol. Então, são mitos, tá, gente? São histórias aí, são narrativas que procuram explicar aí o acontecimento. No segundo, você estará aí, após a leitura do texto, os bororós explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? Então, você irá ver qual dos dois, sobre crença do seu povo ou conhecimento científico, e estará marcando um X. Na terceira questão, você vai estar aí enumerando a sequência correta. Então, você vai ter que ler de qualquer maneira o seu texto na página 10 e 11, nas páginas 10 e 11, para você estar enumerando aqui a sequência correta, tá? Na página 13, você vai reler esse trecho e vai escrever duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são elas? Então, vocês vão escrever aqui quais são as duas palavras que justificam a criação do mito, tá? Na quinta questão, você vai ler essa frase observando o que tem nela descrita e qual é a causa dessas ações e a consequência dela. Que ação é essa? O que está causando essa ação e qual a consequência dessa ação? De olho na linguagem, nesse trecho, o que significa a expressão tirar limpo. Então, o que é que significa quando eu digo eu vou tirar limpo essa história? Então, eu vou o quê? Esclarecer, eu vou limpar e eu vou retirar essa história. Na sétima questão, você vai circular a palavra que tem sentido semelhante à palavra destacada. Sorrateiramente. O que significa aí essa palavra? Então, você vai circular a palavra que tem sentido semelhante à palavra destacada. Por que os personagens agiram assim? E você vai explicar depois por que os personagens agiram assim, sorrateiramente. E, por fim, na página 14, você estará respondendo a página 14. Para compreender o texto, você vai reler o trecho, esses trechos aqui, letra A, letra B, letra C,
e você irá dizer aqui informações, as expressões e destaques dão ao leitor. Então, numa noite, noutra noite, algumas noites depois, o que é que essas informações aquelas estão expressando para quem está lendo, o que é que ela está dizendo, tá? Na 9ª questão, você vai ler outro trecho aqui, esse trecho de outro mito. Então, aqui já é outra história, outro mito, e você vai estar respondendo essas questões aqui, da letra A, B e C. O que você imagina que esse mito procura explicar? Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? E o que você observa em comum entre esse mito, as estrelas nos olhos dos meninos? Então, o que é que você observa que eles têm em comum, essas duas histórias, esses dois mitos? Esse que você vai ler e o mito que está lá na página 10 e 11, tá? E aqui, Educação e Valores, está falando aqui sobre convivência. Você pode estar fazendo essa leitura aqui também, tá? Combinado, gente? São 9h35 no meu relógio e a gente vai estar encerrando agora e com 1 hora a gente está voltando. No meu relógio são 9h35. Observa aí no seu relógio que horas são e comece a contar aí 60 minutinhos, tá? 60 minutinhos, ou seja, daqui a 1 hora estaremos de volta. 9h35, 10h35 estaremos